quer ter uma autoridade aqui no YouTube, no seu Instagram, na sua empresa e quer que essa autoridade dure basicamente para sempre. A resposta de como fazer isso é simples. Não tenha uma opinião firme e sólida sobre tudo. Simples assim. Quer ser respeitado pelos seus pares, quer conquistar uma certa fama entre os seus iguais, entre aqueles que estão na posição que você olha e fala, que legal, um dia eu quero chegar lá. Seja autêntico, tenha suas próprias opiniões, mas não se force a pensar e a expor seu pensamento sobre todo e qualquer assunto. Defina qual é o seu nicho, isso é muito importante. Defina qual é o nicho que você vai ser o especialista. Nesse nicho, você pode sim formar sua opinião, pode sim falar de uma forma um pouco mais incisiva, pode sim ser um pouco mais polêmico, mas não tente ter opinião extremamente acirrada, aprofundada sobre todos os temas. O motivo é simples, a partir do momento que tu fala de tudo e tenta se mostrar especialista em tudo, fica implícito, lógico, claro, cristalino, que na verdade você é raso em quase tudo. Jornalista, que é o meu caso, passa muito por isso. Nós jornalistas, nós costumamos conhecer um pouquinho sobre cada coisa. Nós somos especialistas em muitas generalidades. Então eu sei um pouquinho de economia, eu sei um pouquinho de cultura, eu sei um pouquinho de tecnologia, eu sei um pouquinho de saúde. São vários pouquinhos que formam a minha teia de conhecimento. E é extremamente tentador, com esse pouquinho de conhecimento que eu tenho sobre as coisas, eu dar opinião sobre todas elas. Esses dias eu publiquei um vídeo aqui nesse canal. Eu não sei quando que eu vou publicar esse vídeo especificamente, inclusive eu tô numa semana muito produtiva de criação de conteúdo. Acho que esse é o 10º vídeo que eu gravo só nessa semana. Mas eu criei um vídeo aqui nesse canal falando sobre a taxação de Donald Trump. Eu vou deixar o card aqui em cima, foi assim que aconteceu. Inclusive eu estava dirigindo e fui criticado por isso também. Eu acho que não atrapalha muito, uma vez que eu não olho para a câmera. Se eu tirar, e sim eu uso gripe de óculos de velho, se eu tirar o óculos vocês vão ver que eu olho majoritariamente para a estrada, né, para o trânsito. Eu não fico olhando para o celular, mas enfim, eu sei que na lei de trânsito eu não estou certo de qualquer forma, mas enfim. Tudo isso para falar que eu me sinto seguro, tá? Gravando vídeo, conversando com vocês. Mas, voltando então ao tema do vídeo, que eu dei uma leve TDAHzada aqui. Eu vou chamar assim agora os meus desvaneios de bom TDAH que eu sou. Mas nesse vídeo do Donald Trump, eu evitei dar uma opinião política. Eu apenas falei da estratégia de comunicação da carta de Donald Trump, onde ele começa tentando fazer uma aproximação emocional com parte do público brasileiro, depois dá uma justificativa também para se aproximar e ter um apoio local, para somente depois ele dizer o que ele queria de fato, que era levar as empresas brasileiras para os Estados Unidos e também que o Brasil diminuísse as taxas de exportação para os Estados Unidos poderem importar mais. Basicamente esse é o resumo do vídeo, mas se você quer entender o porquê eu cheguei nessas conclusões, o link está aqui em cima. Mas eu não dei minha opinião sobre se o Donald Trump está certo ou está errado, sobre se o Lula está certo ou está errado, Bolsonaro. Eu não dei minha opinião sobre o impacto econômico que isso vai causar no Brasil. Eu não dei. Mesmo eu tendo uma base sólida de conhecimento de política. 3 anos de Brasília, cobri ali todos os poderes, o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, cobri o Itamaraty, todo o ministério que você puder imaginar. Então eu tenho sim uma base de conhecimento prévio que me daria autoridade para falar sobre o assunto. Hoje eu sou editor-chefe do maior grupo multimídia do Paraná, de um grande portal com milhões de acessos. Eu tenho esse conhecimento, mas eu não optei por não falar sobre a minha opinião.
E se você for ler os comentários, o que você vai ver de gente cobrando uma opinião é impressionante. Ao mesmo tempo, gente sugerindo qual seria a minha opinião. E aí, no mesmo vídeo, eu fui taxado de lambibota dos Estados Unidos e de comunista por outros no mesmo vídeo, enfim. Porém, se a gente for olhar quem é o público que de fato passará a me seguir a partir daquele vídeo, são as pessoas que me elogiaram. As pessoas que falaram, cara, parabéns, você não deu opinião, você trouxe apenas uma análise sobre o que está acontecendo, trazendo ali o viés da comunicação, que é o meu campo favorito de falar aqui no YouTube. E para essas pessoas eu conquistei uma autoridade no coração dessas pessoas. E eu acho que esse é o grande segredo para se conquistar a autoridade. Porque se eu só dou uma opinião, eu não conquisto a autoridade. O que acontece é que eu conquisto pessoas que vão me acompanhar até o momento em que eu der uma opinião que vai contra aquilo que elas acreditam. Mas se só faço uma análise técnica pontual, elas continuarão me seguindo. E o problema que eu vejo muitas pessoas que querem crescer na internet e que querem construir autoridade é que elas querem ser especialistas em absolutamente tudo. Elas querem ser especialistas em futebol. Olha o Twitter. As pessoas são extremamente especialistas em futebol. As pessoas são extremamente especialistas em trânsito. As pessoas são extremamente especialistas em segurança nacional, em segurança do dia a dia, ali a segurança privada, em segurança da polícia, em como a polícia tem que agir. As pessoas conseguem ser extremamente especialistas em tudo, enquanto na verdade nós sabemos que elas só são, assim como jornalistas, especialistas em pequenos recortes de generalidades. A diferença, travou generalidades, vocês perceberam? A diferença é que o jornalista mais pé no chão, ele sabe que ele não é especialista em tudo. A grande questão é que o jornalista, ele sabe quem sabe. O segredo, o hack do jornalismo não é você saber tudo, é você conhecer quem sabe tudo. Você conhece quem sabe muito de economia, conhece quem sabe muito de relações internacionais. Se eu tenho que fazer uma matéria envolvendo relações internacionais, eu falo com fontes minhas dentro do Itamaraty. Se eu quero fazer uma matéria para falar sobre macroeconomia, eu falo com fontes minhas, doutores em economia ou pessoas de dentro do Ministério da Economia. E por aí vai. O meu campo de especialidade é comunicação. E eu tenho autoridade também em política. Porém, isso não quer dizer que eu posso falar tudo sobre política. Isso não quer dizer que eu tenho especialidade para falar sobre qualquer coisa que envolva política. Você entende? É você ter... Eu tô chegando aqui na TV. Mas é você ter essa noção, basicamente. Olá, tudo bem? Eu abri a porta porque a janela do meu carro tá quebrada há uns 5, 6 meses. E eu sigo me enrolando para trocar. Por quê? Porque eu não sou especialista em não procrastinar. E sim, eu ainda estou gripado quando estou gravando esse vídeo. E não se preocupe, porque provavelmente vou publicar esse vídeo muito depois do que eu gravei. Então não quer dizer que eu fiquei gripado por tanto tempo assim. É que estou gravando esse vídeo na semana em que eu estou gripado ainda. Então eu estou muito ativo nessa semana aqui no YouTube. Mas enfim, voltando. Eu acho que no final das contas, o segredo para você conquistar uma autoridade, manter essa autoridade basicamente para sempre, é você saber exatamente qual é o seu ponto forte, qual é o seu ponto fraco e não ultrapassar ele. É basicamente você saber que você não é especialista em tudo e que nem tudo aquilo que você se colocar para fazer significa que você vai ser a melhor pessoa possível para executar. E se você tem esse grau de... Nossa, eu mandei o microfone pra puta que pariu, o áudio ficou ruim por um pouco, né? Desculpa. E se você tem esse grau de consciência, aí sim eu acredito que você manterá com a sua humildade, com o seu pé no chão e com a sua habilidade de comunicação uma autoridade
basicamente para sempre, no ramo que você pretende atuar. Se você chegou aqui nesse canal por esse vídeo, meu nome é Eric Mota, sou, como você já sabe agora, jornalista. Por aqui eu falo principalmente de oratória, mas também sobre como você crescer no campo profissional. A gente se vê na próxima. Tá chegando a hora de eu entrar na TV.